Bom dia, bom dia. E aí, galerinha? A pessoa tá sumida, né, gente? Tava fazendo um treinamento, então foi complicado fazer as gravações. Mas cá estamos nós de volta, dia 13 de novembro, e a gente vai fazer a leitura do capítulo 13. E no capítulo 13, ele reforça pra gente como que a gente faz e como que a gente aprende observando as ações das pessoas. Tem gente que fala muito sobre ser, fala muito o que faz, mas no fundo, ela não é e não vive nada aquilo do que ela fala ou do que ela acredita. Ela pode até acreditar às vezes, mas no final das contas, você vê que a pessoa não está vivendo aquilo. Então, é onde acontece a incongruência, né? Ou às vezes a incoerência. Para a gente aprender com as pessoas, a gente pode se levar em consideração aquilo que elas estão falando, porque afinal de contas, o que o outro fala, ele serve como uma chavinha pra gente falar, opa, não tinha pensado dessa forma. Mas não é menos importante que a gente veja se a pessoa pratica aquilo que ela está falando, se ela vive aquilo que ela está falando. Porque se ela vive aquilo que ela está falando, se torna mais fácil da gente também praticar. Porque você pode chegar para a pessoa e falar assim: como que você faz isso? Isso significa comprar experiência. Então, se você não sabe como desenvolver uma coisa, você vai lá e pergunta para a pessoa: mas como que você consegue fazer isso? Você economiza tempo. E no nosso caso aqui, em Provérbios, ele sempre está falando para a gente a respeito da sabedoria, o quão importante a gente perceber, o quão importante é a gente respeitar, o quão importante é a gente buscar a sabedoria. E nesse versículo aqui, né, nesse capítulo, ele já começa falando o seguinte: um filho sábio ama a disciplina, mas o incorrigível não aceita repreensão. E aí eu pergunto: como que os nossos filhos vão amar a disciplina se a gente não está nem corrigindo esses meninos às vezes hoje em dia? Se a gente está simplesmente passando por cima dos princípios, não estamos corrigindo, os meninos estão fazendo as coisas do jeito que eles querem, da forma que eles querem, sem nenhuma correção. Como que eles vão amar isso se nós não estamos treinando eles para isso? Isso é uma primeira pergunta. E aí continua: o homem de bem goza do fruto da sua boca, mas o desejo dos pérfidos é a violência. Ou seja, o homem de bom, ele compraz com aquilo que ele fala. A boca dele só fala palavras de vida quando a pessoa é uma pessoa de bem. E quando uma pessoa não é uma pessoa de bem, o que que acontece? Ela simplesmente não tem palavras de vidas, né? Eles desejam a violência. Então, é isso que está querendo dizer. A pessoa de bem, ela vai ser recompensada. Tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente leva para o outro, todo ensinamento, tudo que a gente faz pelo próximo, tem um capítulo de Provérbios que fala: Deus mesmo vai recompensar. Isso é uma promessa, tá? Versículo 3: quem vigia sua boca, guarda a sua vida. Quem muito abre seus lábios, se perde. Ou seja, cuidado. Quem fala demais, dá bom dia a cavalo. Quem fala demais, destrói a si mesmo. Tudo aquilo que você fala, você é a primeira pessoa que está sendo alimentada daquilo que você está falando. Então, você tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Observe as suas palavras. Que as suas palavras sejam palavras de vida, que as suas palavras sejam palavras para edificar. Se assim não for, é melhor você se manter calado. O preguiçoso cobiça, mas nada obtém. É o desejo dos homens diligentes que é satisfeito. Por mais que o preguiçoso deseje alguma coisa, ele não vai conseguir. Por quê? Porque ele não age. O preguiçoso ele quer, ele pede, mas ele não consegue partir para a ação. Do contrário, uma pessoa diligente é uma pessoa que simplesmente vai atrás daquilo que ela quer. O justo detesta mentira, o ímpio só faz coisas vergonhosas.
Os homens honestos, gente, não gostam de mentiras. As pessoas de bem não gostam de mentiras, não perdem tempo com mentira. E a pessoa do mal, né, a pessoa que não observa o caminho da sabedoria, ela todo o tempo está falando coisas e está mentindo a respeito de um e de outro, procurando tirar algum tipo de vantagem. Então, muito cuidado com isso. A justiça protege o caminho na integridade. A justiça protege o que caminha na integridade, mas a maldade arruína o pecador. Os inocentes são protegidos pela justiça, né? Mas a maldade do pecador vai levar ele à desgraça. A quem parece rico não tendo nada, a quem se faz pobre e possui copiosas riquezas. Ou seja, tem gente muito rica, e que não faz questão de mostrar aquilo que tem. Agora tem gente que não tem nada, não tem absolutamente nada e adora fingir ou mostrar que tem uma vida que não é aquela. É muito curioso isso, né? A luz do justo ilumina, enquanto a lâmpada dos maus se extingue. Na outra versão aqui fala assim, olha, os homens corretos são como uma luz brilhante, porém os maus são como uma vela que está se apagando. Quando você é do bem, quando você é luz na vida dos outros, você é como se fosse uma lâmpada. Você chega e ilumina, você chega e traz clareza. O seu conhecimento, aquilo que você fala, traz clareza para a pessoa. Enquanto que a pessoa que não tem isso, ela é como se fosse uma vela apagando. Ela não ilumina nada. Absolutamente nada. O orgulho só causa disputas. A sabedoria se acha com os que procuram aconselhar-se. Todas as vezes, a vida toda achou que conselho não é bom. Quem se aconselha é melhor vender, né? Conselho, se fosse bom, a gente vendia, não dava. E é totalmente o contrário. Quando você se aconselha, as suas coisas vão ser bem-sucedidas. Porque quando você se aconselha e busca pessoas sábias, né, para se aconselhar, porque você não vai pegar conselho de qualquer pessoa. Você vai pegar conselho de pessoas que já chegaram aonde você está querendo estar ou que já foram e voltaram várias vezes. Você não vai pegar conselho com qualquer um. Isso faz com que você economize tempo. Isso faz com que, às vezes, você não erre e não incorra nos mesmos erros que essas pessoas tiveram no momento que elas começaram. Isso te economiza tempo, te economiza percurso, economiza energia. Por isso que é bom pedir conselhos. Os bens que muito despreza se ajuntam e se desvanecem. Os bens que muito depressa se ajuntam, se desvanecem. Os acumulados, pouco a pouco, aumentam. Toda aquela riqueza que vem de uma vez só, né? Aquilo que acontece que de uma hora para outra você ajuntou. Vai embora. Rapidinho. Agora, quando você vai construindo uma coisa pouco a pouco, estruturadamente, esses sim são os que permanecem. Esperança retardada faz adoecer o coração. O desejo realizado, porém, é uma árvore da vida. A esperança, gente, faz o coração ficar doente se a pessoa não tiver esperança. E quando você consegue realizar aquele desejo, traz vida ao seu coração. Uma pessoa que não tem esperança de absolutamente nada é uma pessoa que simplesmente está viva, mas está passando pela vida. Nós somos seres que precisamos ter esperança, que precisamos ter objetivo. Nós não podemos ficar vivendo a vida no automático. Isso faz com que a gente fique doente. Isso não é bom pra gente. Quem menospreza a palavra se perderá. Quem respeita o preceito será recompensado. Ou seja, quem observa, quem respeitar, será recompensado. Deus ama aquele que procura temer, né? Que tenha temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? Que procura fazer e respeitar os seus ensinamentos e fazer aquilo que Ele chamou a ser feito. Deus ama
todos aqueles que buscam cada dia ser mais sábios. E ele vai recompensar. O ensinamento do sábio é uma fonte de vida para libertar-se dos laços da morte. Quando você tem sabedoria, né, gente? Quando você busca, quando as pessoas te ensinam, esses ensinamentos, eles são fontes de vida e eles ajudam a evitar armadilhas. Porque às vezes se aproximam pessoas perto da gente que simplesmente querem tirar vantagem, que simplesmente querem te levar para um caminho que não é o caminho que você está querendo. E aí, quando você menos percebeu, você já está lá, naquele aperto, você já está naquela situação que você começa a não ver saída para ela. Por quê? Porque você simplesmente não observou. Então tem que tomar cuidado, não menospreze a palavra e se junte com pessoas sábias para que o ensinamento delas seja fonte de vida na sua vida. Todos nós somos fonte de vida na vida de alguém. Sempre tem alguém precisando da palavra que a gente tem para dar. Sempre tem. Pode procurar. Todos nós temos pessoas com as quais a gente vai alcançar e com as quais a gente consegue levar a palavra para que essa palavra seja fonte de vida na vida delas. Bom entendimento procura favor. O caminho dos pérfidos, porém, é escabroso. Na outra versão fala assim, ó, quem tem juízo ganha o respeito de todos, mas quem não merece a confiança está caminhando para a desgraça. A pessoa que não merece confiança, aonde que você acha que ela vai chegar? Uma pessoa que faz e toma atitudes e ações com que as outras pessoas não confiem nela, não tem condição de ter um caminho seguro para essa pessoa. Todo homem prudente age com discernimento, mas o insensato põe em evidência a sua loucura. Ou seja, o homem sensato, ele sempre pensa antes de agir. Ele não sai por aí fazendo bobagem. Ele não é como fala, impulsivo. Ele pensa, ele calcula, ele vê qual que vai ser o retorno daquilo. Ele não sai fazendo as coisas desembestado. Então, essa é a dica. Um mau mensageiro provoca a desgraça. O enviado fiel, porém, traz a saúde. O mensageiro perverso traz a desgraça, mas o de confiança traz paz. O que acontece? Às vezes você manda um recado, você manda uma mensagem e a pessoa vai lá e faz um negócio todo diferente, né? Ela vai lá e dá a mensagem de qualquer jeito. E quando você pode confiar em alguém para levar essa mensagem, você tem a certeza de que a mensagem vai chegar intacta. A mensagem vai ser comunicada da forma com que você pensou ou precisava que ela fosse comunicada. Sem distorção, sem segredinho, sem colocar um ponto de interrogação. O que será que aquela pessoa queria dizer? Isso é o que um mensageiro fiel faz. Ele leva aquela mensagem, ele comunica aquela mensagem e ele se precavê de que essa mensagem realmente se tornou comum, de que aquele comunicado foi feito e dado da forma com que precisava. É a prudência. Miséria e vergonha a quem recusa a disciplina. Honra ao que aceita a reprimenda. Toda pessoa que aceita ser corrigida, toda pessoa que aceita a repreensão, ela vai ser honrada. Porque ela está querendo ser cada vez melhor. Ela está querendo observar o caminho da sabedoria. Então, Deus honra esse tipo de pessoa. A desgraça persegue os pecadores, a felicidade é recompensa dos justos. A pessoa que está no caminho do pecado, a pessoa que não observa as leis, a pessoa que simplesmente vai vivendo a vida de qualquer forma, que não procura ser correta, ela não vai ter prosperidade. Ela não vai ser recompensada com a prosperidade, se essa pessoa não observa isso. O homem de bem deixa sua herança para filhos de seus filhos. Ao justo foi reservada a fortuna do pecador.
Na outra versão fala o seguinte, ó: o homem bom terá uma herança para deixar para os seus netos, mas a riqueza dos pecadores ficará para as pessoas honestas. Por quê? Porque ele não vai chegar nem a acumular a riqueza. Hoje em dia, no mundo, você vê que a riqueza está na mão de poucas pessoas. Se você pegar essa riqueza, dividir para todo mundo igual, quem não tem a mentalidade, quem não observa a sabedoria, quem não sabe o que fazer com aquilo, em pouco tempo já vai estar sem dinheiro de novo. Porque a questão às vezes é a mentalidade. A pessoa não sabe o que fazer com aquilo. É por isso que muitas pessoas que às vezes quando ganham na Mega Sena, em pouco tempo já perdeu tudo. Não tem a mentalidade de fazer aquilo circular, de gerar, de multiplicar. É como se ela estivesse pegando e enterrando o talento dela. Entende? É abundante um alimento em um campo preparado pelo pobre, mas a quem pereça por falta de justiça. Quando o pobre produz boas colheitas, né, o alimento é abundante. E aí, na outra versão, fala o seguinte: os desonestos não deixam que essa colheita seja aproveitada. Por quê? Porque eles agem de injustiça. Eles não são justos. Às vezes, você vê que a pessoa até vai lá, prepara o campo e tem uma colheita excelente. E aí vem alguém e compra aquilo a preço de banana. Age de injustiça para tirar vantagem. Quem poupa a vara odeia seu filho. Quem o ama castiga-o na hora precisa. Quem não corrige o seu filho odeia seu filho. Quando você não corrige, quando você não treina seu filho, você simplesmente está assumindo o risco de colocar ele no mundo e que seja feita de qualquer jeito. E sabe lá se ele vai ter presença de espírito para crescer no meio do caos. Sabe aquela coisa de, na experiência, no momento que você está vivendo aquilo, que você vai desenvolver as habilidades para lidar com aquilo? Só que tem gente que não consegue desenvolver isso, gente. Então, assim, você decide não corrigir o seu filho, você decide observar, não fazer as coisas que precisam ser feitas. Você está seguro de que seu filho, na hora do caos, ele vai conseguir desenvolver a habilidade necessária para lidar com aquela situação? Então, é isso que precisa ser lembrado e estar atento a isso. O justo come até se saciar, mas o ventre dos pérfidos conhece a penúria. Ou seja, o justo come até ficar saciado, mas as pessoas que não são justas, os maus, passam fome. O que fica pra gente? Né? A cada vez que a gente vai lendo Provérbios, sempre acende uma luz diferente. E todas as vezes que eu leio, todas as vezes que eu tô aqui com você, tem uma coisa que toca muito meu coração. É a gente obedecer à instrução. E a gente procurar realmente ser fiel com aquilo que o Senhor nos ensinou, com aquilo que Ele nos chamou, mas principalmente da gente amar a correção e cada dia mais procurar praticar a sabedoria. Porque nós estamos vivendo e passando pela vida, às vezes, achando que a gente sabe tudo, achando que a gente tem todas as respostas e decidindo fazer as coisas e agir da forma que, como se fosse na força do nosso braço. E não é por aí. Não é esse o caminho. Então, nesse dia eu queria deixar essa mensagem de novo, né? Mais uma vez, que a gente observe e treine os nossos filhos, porque eles são o futuro. E além de ser o futuro, a partir do momento que a gente faz isso, eles serão pessoas bem-sucedidas, pessoas forjadas, pessoas que não vão ter mimimi. Eles vão estar preparados. E jamais
Jamais achar que você tem a capacidade de levar tudo aquilo e tudo que você tem vontade de fazer pela força do seu braço. Não é por aí. Observar o ensinamento, observar aquilo que Deus quer, procurar conselho com as outras pessoas. Nós somos criados para viver em comunidade. Nós não fomos feitos para ficar sozinhos. Então busque conselho, busque se relacionar, busque estar atento aos ensinamentos que as outras pessoas têm para te passar. Não viva e não tente fazer as coisas na força do seu braço. Tenha intimidade com o Senhor. Essa é uma dica poderosa para você levar e observar isso daí durante os seus dias. Tá bom? Um beijo grande e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta.